Bom, então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal, aqui na tela. A gente está sempre em busca de novas ideias, novas conversas, de expandir a nossa rede, de expandir o nosso conhecimento dentro dos nossos projetos de marketing, de cultura e, claro, nos eventos que a gente participa, nos conteúdos que a gente gera. E para isso, nada mais interessante do que conversar com pessoas que nos inspiram, pessoas que podem trazer conhecimento aqui para dentro da nossa rede, para a gente poder espalhar com todo mundo, né, e falar de temas importantes. A gente acabou de fazer a cobertura de um dos maiores eventos de inovação do mundo, como todo ano a gente costuma fazer, o South by Southwest, também conhecido como SXSW, né? Nós fizemos a cobertura do evento e lá, é claro, como anualmente a gente vê, nós vimos muitas tendências. Esse ano a gente falou de metaverso, NFT, criptomoedas, voltou a falar do aspecto mais humano e do aspecto cultural, tanto dentro das empresas quanto a nível de sociedade, a importância que isso tem e como que a tecnologia tem impactado isso. E todas essas tendências, elas nos trazem alguns questionamentos e nos trazem algum lugar de que a gente precisa realmente fazer um pensamento mais crítico, fazer algumas perguntas para entender o que é que a gente está construindo, para onde que a gente está caminhando. Então, para falar dessas tendências, para falar sobre o assunto tendências, a gente está muito feliz de convidar a Andrea Greca, que é fundadora da Berlim, pesquisadora, analista de tendências, professora. Andréia, prazer receber você aqui para bater esse papo com a gente. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui. Hoje eu admiro muito a tela. Acho que vocês desenvolvem um trabalho super legal. Estou acompanhando bem fissurada assim, a cobertura de vocês e ela me ajuda a digerir um pouco mais, né? Tudo que tem de conteúdo, porque eu sei que é muita coisa, né? Lá no South by Southwest, então eu estou seguindo vocês e estou adorando. Então, obrigada. Um prazer muito grande estar aqui. Que legal, Andréia. Bom, quando a gente fala de tendências, eu acho que a palavra tendência, ela pode ser interpretada de diversas maneiras, né? Muita gente Sim. até se confunde o que é de fato uma tendência, como que a gente pode entender, descobrir uma tendência nova, o que que a gente faz com ela. Então vamos tentar começar do começo aqui, né? Dá um panorama para nós, dá um contexto para a gente conseguir diferenciar, né? Para o pessoal que está assistindo conseguir entender de uma maneira simples como que se identifica o que é uma tendência e o que não é, né, uma tendência, o que é somente uma moda passageira, alguma coisa que vai ter ali um pico de interesse, de usabilidade, muitas vezes, e a gente pode falar a nível de produto, serviço e até mesmo de comportamentos, né? Sim. E o que de fato é uma tendência que realmente impacta a sociedade e que muda a maneira que a gente faz as coisas. Bom, de uma maneira bastante simples, né, porque não é um assunto simples, né, mas assim, para facilitar na didática, eu vou falar como que a gente trabalha na Berlim, tá? Existem diversas teorias de tendências, mas a gente normalmente trabalha, e o que eu passo para os meus alunos nos cursos e tal, é que existem basicamente dois tipos de tendência. A primeira é a macro tendência, a tendência sociocultural ou a tendência de fundo, que são aqueles movimentos mais conceituais, que impactam a vida das pessoas, são movimentos longos, né, que acabam influenciando a maneira como a pessoa vive, como a pessoa se relaciona, como a pessoa se locomove, como a pessoa, sei lá, come. Então, são movimentos amplos, movimentos, digamos, que têm uma capacidade de impactar a vida das pessoas muito grande. Quais seriam eles? Alguns exemplos, tá? Uma macro tendência que é muito importante, na minha opinião, é a do envelhecimento populacional. Então, as pessoas estão envelhecendo no mundo inteiro, exceto na África, logo haverá mais idosos na sociedade de consumo, mais idosos consumindo por mais tempo, então é necessário que as marcas se adaptem e criem serviços, produtos, ideias, narrativas que estejam alinhadas a esse novo idoso, né? É a primeira vez na história que existe uma grande camada demográfica, um grande grupo demográfico com mais de 90 anos ou de 80 anos. Então, quando a gente viaja no aeroporto, uma coisa que me chamou muita atenção, a primeira vez que eu vi é que, por exemplo, sempre teve a fila
de prioridades, né? Que no idosos, mães com criança de colo e tal, e agora tem a prioridade da prioridade. Não sei se você já percebeu que são idosos acima de 80 anos e depois os idosos, pela lei, que são acima de 60 anos. Entende? Então, para mim, o envelhecimento populacional é uma grande macro tendência, porque está impactando o mundo inteiro, né? Exceto, como eu falei, a África, que é o único continente que não está envelhecendo, muito pelo contrário, né? O bônus demográfico ainda não aconteceu lá, ou seja, o bônus demográfico é quando a maioria da população de um país, ou do continente, ou de um lugar, está em idade produtiva, em idade de trabalhar. No Brasil, a gente passou por isso uns anos atrás, e na África ainda, na maioria dos países, não aconteceu. Uma outra macro tendência que é importante é a da transformação digital, ou seja, da desmaterialização, né, do trabalho, dos produtos em si. Isso foi acelerado na pandemia. Então, a transformação digital impacta a vida das pessoas de diversas formas. Por exemplo, o home office foi naturalizado na marra, né, por causa da pandemia. Então, era uma coisa que já vinha acontecendo e que hoje está plenamente, digamos, aceitável e aplicado, né, na sociedade. Claro, para algumas camadas, né, para alguns grupos sociais, não para todos, Sim. né. É um privilégio trabalhar de casa, no fim das contas, principalmente num país como o Brasil. Mas, enfim, isso é outro papo. Então, assim, macro tendência seria isso, seriam esses grandes movimentos, né, sociais, demográficos, econômicos, que impactam muitas pessoas durante um longo período de tempo. Na contrapartida da macro tendência, existem as os FEDs, que são os modismos, né? FED, F-A-D, né? Que é a palavra em inglês para modismos, modinhas, manias, essas coisas que aparecem e desaparecem muito rapidamente. Por exemplo, memes, tá? Agora existem muitos FEDs digitais, né? Agora tem aquele que o pessoal tá fazendo uma coisa, de repente todo mundo para, olha para a câmera e senta, assim, né? Dá uma baixadinha. Não sei como é que é o nome desse meme, mas é o que tá rolando aí essa semana na internet. Produtos, então, o copo Stanley, né? Que foi o grande FED do verão. Né, cores de batom, cores de esmalte, coisas de moda. Normalmente a moda nos dá muitos FEDs. Então, assim, a inovação a gente tem que basear na macro tendência, não no FED, obviamente, porque a macro tendência vai te dar mais tempo e vai te dar mais substância para você desenvolver algo, né? Se você vê que o teu concorrente está fazendo o copo Stanley e você resolve fazer, você já está atrasado. Por quê? Porque a velocidade de adoção de um FED é muito mais rápida do que de uma macro tendência. E você não vai querer apostar e investir num negócio que já está praticamente popularizado e daí já cansou, né? E as pessoas talvez nem se interessem mais. Então, basicamente, o que a gente tem que ficar de olho, Lucas, é nas macro tendências, nesses movimentos socioculturais amplos, conceituais, e diferenciar dos FEDs, dos modismos. Então, isso é muito importante para a pesquisa de tendência. Legal, essa separação, enquanto você explicava, realmente acho que ficou muito claro, né? Você entender o que é de fato um grande movimento, né, que impacta realmente o comportamento e, obviamente, o consumo das pessoas, mas a partir desses novos comportamentos, né, e coisas que vêm, né, que tem uma curva ali de adoção muito rápida, mas também tem uma queda muito rápida, como por exemplo esses produtos. E aí a pergunta que me vem, Andréa, é a partir dessa explicação, primeira, né? Como é que uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa com marketing, com estratégia, na parte de produto, de cultura, enfim, como alguém que está no mercado hoje consegue ter a capacidade de identificar o que é um FED e o que é uma macro tendência? Porque, né, quando você não tem talvez essa capacidade, você pode se confundir e muitas vezes acabar de fato tomando uma decisão errada. Como que eu consigo? Tem alguma maneira que eu consiga olhar e identificar, ou eu devo ficar acompanhando essa tendência? Existe uma maneira de eu fazer esse acompanhamento? Me explica um pouco como isso poderia ser realmente aplicado no dia a dia para as pessoas. Bom, existe, claro, né? A pesquisa de tendências vem se
posicionando de uma maneira bastante concreta dentro do marketing, como uma disciplina estratégica. Inclusive, um dos meus propósitos ao entrar na academia e no mestrado, e quem sabe fazer um doutorado, é para dar um lastro mais científico para a pesquisa de tendências, porque falta. Então, eu acabo ficando um pouco triste quando alguém questiona os métodos e tal. Então, ao invés de ficar triste, eu vou trabalhar por ela, entendem? Eu vou tentar escrever e vou tentar propor. Assim, em comunicação tem muito, a questão da semiótica, dos signos, mas em administração, em business, tem muito pouco. E eu estou fazendo o mestrado em administração, porque eu quero muito tentar contribuir um pouco, né, para essa disciplina que somos tão apaixonados. Bom, existem algumas metodologias, existem, não é algo assim que eu consiga te explicar aqui rapidamente. Existem muitos cursos hoje, existem muitos livros, depois eu posso passar uma lista de referências bem legal, aí deixar para vocês, aí você pode compartilhar com o pessoal, ou se alguém quiser me mandar um e-mail ou mandar uma mensagem ali pelo Instagram, eu compartilho essa lista. Mas uma coisa que você falou, Lucas, é crucial. É estar acompanhando, assim, no gerúndio, em movimento mesmo. Você não começa, e você não pode ter essa ambição de começar a pesquisar tendências na segunda e achar que na terça você já vai estar um pró e já vai estar sabendo quais são todas as tendências, que não é assim. A tendência é um processo longo, e pesquisar tendências também é algo que requer tempo. Então, você tem que estar sempre acompanhando. E daí você tem uma ideia, mais ou menos, do que é um movimento que é uma faísca só e do que é um movimento realmente relevante. Por quê? Porque você vai bebendo de várias fontes, né? Você vai lendo relatórios de institutos, você vai lendo notícias, né, de jornais, você vai tentando entender o que está acontecendo no mundo, e aí você acaba criando um fio, né, um liame, na verdade, que acaba ligando todos esses pontos aí que você tem coletado ao longo de meses e de anos. Então, você acaba virando, de certa forma, uma pessoa mais intuitiva para esse tema tendência. Então, assim, não tem uma fórmula do bolo, uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica. Já me perguntaram se tem algum aplicativo. Falei, não. É esse aqui o aplicativo, né? Muita leitura, é difícil, não é fácil. Mas se você se propuser a fazer isso e criar, de repente, o teu próprio mapa de tendências, isso é uma coisa que eu sempre recomendo para os alunos, né, para os meus clientes, tenha um mapa de tendência vivo dentro do teu computador, ou uma cartolina na parede com post-it, onde você vai sempre colocando o que você acha que está rolando, os grandes movimentos, as macro tendências, o que está aumentando, o que está diminuindo. Então, eu acho que o grande segredo é você se propor a pesquisar, né, ir atrás das fontes, estar sempre se atualizando, sempre bebendo nelas e estar aberto para fazer esse trabalho, digamos assim, de observação, né, e de ver o que está acontecendo, o que já não é mais tão relevante, o que continua relevante. Então, é uma eterna validação do teu saber, né? Na verdade, é isso, assim. Mas, normalmente, assim, de uma maneira mais prática e bem simplista, normalmente produto tangível, materialidades, normalmente são FEDs, né? Cor do batom, modelo da calça jeans, corte de cabelo, música, memes, isso tudo vai muito rápido. Por quê? Porque a sociedade capitalista e a sociedade de consumo está fundamentada nos FEDs, né? Ela precisa de FEDs para sobreviver. E os FEDs normalmente vêm de um desejo mais profundo, que normalmente é deflagrado por macro tendências, por acontecimentos demográficos, econômicos, midiáticos, espirituais, aí de certo tempo. Mais ou menos assim. Muito legal. Não, muito legal. E, bom, é que realmente algo que você falou e que eu achei interessante da tua fala, porque a gente, né, no dia a dia, a gente acaba olhando muitas vezes para muitos relatórios, né, e aí chega uma época do ano onde todas as empresas de pesquisa lançam os seus relatórios das tendências daquele ano, né, então a gente entende aquilo ali realmente, claro, como um processo que foi sendo criado e foi sendo feito, né, por essa empresa. No entanto, é algo que a gente recebe
encaixotado, né? A gente recebe assim, olha, tá aqui as tendências, né? Tá aqui o que vai acontecer, e muitas vezes, né, esses relatórios eles têm as suas coincidências, né, dessas tendências elas serem parecidas entre si, às vezes com um nome diferente, às vezes com outro, e muitas vezes tem coisas completamente diferentes, né? Porque daí você parte do princípio que foi talvez uma metodologia diferente. Então, até por isso a minha curiosidade, né? Da onde que vem, como que essas empresas conseguem fazer isso, e principalmente como que nós conseguimos olhar para isso, né? Porque a gente entende que quando nós recebemos um relatório de tendências, por exemplo, significa que isso já está sendo acompanhado há algum tempo, né? Como que eu começo realmente a criar os meus próprios relatórios, fazer o meu próprio acompanhamento, e achei muito legal essas dicas, assim, né? Da gente realmente se colocar no papel de pesquisadores e acompanhar a partir disso, né? A gente tem que se colocar realmente nesse papel diariamente, né? Fazer esse acompanhamento. E aí, até fazendo uma conexão, a gente acabou de ver a MWeb lá no SXSW, Ai, a gente amo até fez ela. um post sobre isso, né? Ela falou sobre a importância da repercepção das coisas, né? Ou Uhum. seja, a maneira como a gente vai olhar para as tendências com mais curiosidade, a maneira como a gente vai questionar as tendências que vêm enlatadas, encaixotadas para a gente, né? Como que a gente vai conseguir olhar e reperceber as coisas de uma maneira diferente, né? Então, acho que é muito sobre também ter esse pensamento crítico e saber, né, André? Acho que se perguntar que tipo de mudança essa tendência está representando, Sim. e outra, né? Se esse é um mundo que eu quero ajudar a construir, né? Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais prático aqui. Metaverso. Tá aí um tema, tá todo mundo falando, tá todo mundo querendo entender o que é, outras empresas fazendo grandes apostas, mas será realmente que eu preciso disso na minha empresa? Será que eu realmente preciso abraçar essa tendência como se ela fosse a única coisa que importa nesse momento, né? Então, acho que esse pensamento crítico, ele é bastante importante, né? Sem dúvida, pensamento crítico é importante a qualquer momento, né? Principalmente quando a gente é inundado por uma enxurrada de conteúdo. E eu compartilho da tua dor e da tua inquietação quando chega no outubro, novembro, dezembro, e todas as empresas que a gente conhece, que a gente segue, começam a lançar relatório. Virou uma praga, gente. Antigamente, quando eu comecei em 2009, nem, tipo, tinha, sei lá, 2 ou 3 empresas que lançavam relatório, que eram aquela What's Next, que acho que nem existe mais, e mais umas 2, assim. Agora, qualquer agência, qualquer empresa de qualquer setor lança o seu próprio relatório de tendências, o que, por um lado, é bom, né, Lucas? Porque a gente tem recurso para validação do que a gente observa durante o ano e do nosso próprio relatório. Então, é bom. Mas você tem que tomar cuidado e ver quem são esses emissores, né, desse discurso. Essa empresa, ela é importante, ela tem conhecimento, ela realmente estuda de onde vieram esses dados, né? Quem é responsável pelo tratamento, né? Pela elaboração e pela, digamos, articulação desses dados de uma maneira mais palpável, né? Digamos assim. Mas, assim, eu vou te falar, eu tenho, só para 2022, eu tenho mais de 40 relatórios aqui. E pergunto quantos que eu li. Eu li mesmo, assim, uns 4, que são os que eu acho melhores. Por exemplo, o da Accenture, que eu acho muito bom, da Fjord Trends lá, que, né, é super bom. Os do WGCN eu leio. Deixa eu ver, do Google, os relatórios do Google são sempre relatórios que a gente tem que ler, porque as pessoas, de fato, as coisas pelas quais elas se interessam, elas vão no Google pesquisar, então ele é bastante legítimo. E o Sim. resto, eu vou assim, eu leio quando eu estou preparando a aula ou quando eu tenho algum projeto específico de determinado setor. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando com o setor de varejo, né? Então, eu vou lá e vejo aqueles relatórios de varejo, leio, analiso, encontro pontos em comum entre eles, vejo o que está relevante, né? Porque se repete, né? Existe um padrão. E aí penso no meu cliente, no que pode ser relevante para ele, vamos testar com o público-alvo, na prática no Brasil. Até uma coisa que você falou, todo mundo está olhando para o metaverso. Eu tenho eu tenho tipo uma certa implicância com todo mundo, assim. Todo mundo quem? Todo Sim. mundo, quem está lá, o povão aqui do Brasil, ninguém nem sabe o que é South by Southwest, ninguém talvez nem saiba muito bem o que é metaverso. E então, assim, uma coisa que eu acho que é importante, principalmente
para a aplicabilidade das tendências, que é uma preocupação bastante legítima que você tem enquanto pesquisador de insights de consumo, é sempre validar a tendência com o seu público-alvo. Sempre. Porque se você pegar só relatório de tendência e quiser desenvolver uma estratégia para o teu cliente, né? Porque no fim das contas o teu cliente vai precisar vender para alguém, né? Aquilo tem Sim. grandes chances de dar errado, sabe? Daí a empresa investiu, confiou em vocês e não rolou, sabe? Deu ruim, não deu boa. Então, assim, é fundamental para colocar a pesquisa de tendências em prática, você pegar a tendência que você considera interessante para o teu cliente, ver se de fato ela tem alguma penetração no Brasil, dentro do público-alvo, segmentação, né, daquele consumidor, e validar. E validar como? No campo, não tem outro jeito. Fazer grupo focal, fazer entrevista em profundidade, sei lá, usar todas essas metodologias de pesquisa qualitativa ou até quantitativa e validar. Então, e aí ir adaptando, né, de certa forma, aquela narrativa global de macro tendência para o caso específico do público-alvo do teu cliente. Isso é muito, muito, muito importante. Muito. Para a prática das Incrível. tendências, né? Para o mundo dos negócios. Muito legal, Andréia. Acho que isso nos traz realmente uma necessidade de entender talvez qual seja o passo 2, né? Eu entendi a tendência, que é o primeiro passo, eu li os relatórios, eu fui atrás, eu mapeei aquilo que eu queria acompanhar, eu acompanhei aquela possível tendência e vi se aquilo realmente era um Fed ou se aquilo era uma macro tendência que estava se manifestando, mas aí eu vou precisar validar aquilo, né? E acho muito legal isso que você traz, né? De você, entender o cenário global, mas você validar localmente, né? Porque acho que o contexto ele importa muito, isso que você trouxe em relação ao metaverso, Web3, né? E até, assim, quando a gente diz todo mundo, né? Realmente é um jeito que a gente está acostumado, porque durante o evento da SXSW, acho que 70% das palestras têm passado, inclusive, por esse tema, porque é algo que ali a indústria criativa está querendo descobrir e entender o que é que está por trás disso, mas, claro, a gente precisa fazer um recorte realmente para onde a gente está, né? Se a gente parar para pensar, muitas pessoas, né, uma parte bem importante da sociedade no Brasil não tem nem acesso à banda larga, né? Ainda não tem nem acesso a uma internet 4G com qualidade. Imagina você falar de metaverso, de Web3, sendo que às vezes até esse é um termo que ele não faz sentido, né? Esse conceito ele não existe porque a gente pode estar pensando em outras coisas. Então essa É a bolha, tua fala né? é legal, né? Essa percepção é muito interessante, né? Quando a gente fala de tendências, de futuro, ok, é futuro, mas esse futuro ele é diferente, né? Para cada um, ele não chega ao mesmo tempo para todo mundo, ele é distribuído de maneiras diferentes, inclusive até culturalmente, né? Se você vai fazer um recorte da mesma tendência analisada no Ocidente e na parte oriental do planeta, talvez uma tendência aqui não vai fazer o menor sentido lá, né? Então acho que é muito legal isso que você trouxe. Sem dúvida. Isso assim, é muito legal quando você começa a ir a campo para fazer isso, sabe? Falar com as pessoas, entender o Brasil como um lugar único e diverso ao mesmo tempo. Você não pode usar, até assim, ampliando não, focando, né, um pouco mais em termos de Brasil, você não precisa nem falar de uma maneira tão macro quanto Oriente e Ocidente, você pode falar quanto região Sul e região Nordeste do Brasil. Você não pode querer vender o mesmo produto e fazer a mesma campanha para o Sul e para o Nordeste, né? As marcas já entenderam isso. O Boticário, por exemplo, é uma marca que tem campanhas, muitas vezes, principalmente de produtos para cabelo, específicas para a região Nordeste, que tem características étnicas e raciais diferentes das mulheres do Sul. Por quê? Porque através de muita pesquisa, eles sabem que no Sul e no Sudeste, as mulheres se preocupam, por exemplo, dentro de produtos de beleza, com pele, né? Com cuidados com a pele. E no Nordeste, o que mais vende é produtos para cabelo crespo, principalmente. Isso eu estou falando, não é um dado recente, é um dado, né, um pouco antigo que eu sei. Então, eles fazem o quê? Eles vão querer vender produto para pele no Nordeste, eles vão focar o que realmente
né? As pessoas estão interessadas lá. E aí eles podem utilizar das macro tendências, que tem a ver com produtos naturais, com sustentabilidade, e usar esse discurso de sustentabilidade, de natureza, de não sei o quê, dentro tanto da linha de pele quanto da linha de cabelo. Entende como que a macro tendência se aplica? Ela é desmembrável, entende? Ela dá a possibilidade de você investir em várias frentes dentro da mesma perspectiva, digamos assim. Que legal, André. É bacana você ter citado um exemplo, porque eu até tinha essa curiosidade de entender empresas que você conhece, que você acompanha, que você vê, né, como pesquisadora, que vem conseguido aplicar tendências, macro tendências. Você falou do envelhecimento, por exemplo, da populacional, e que isso gera oportunidade para empresas. Enfim, além do Boticário, tem algum outro exemplo, alguma outra empresa que você acompanha, que você pensa, nossa, que legal o trabalho que eles estão fazendo, tá super a ver com as macro tendências que estão pautando aí o nosso comportamento, o nosso consumo. Tem alguma outra empresa, algum outro case que você pode trazer para a gente? Olha, Lucas, tem vários cases legais. Eu acho que as empresas estão Legal. muito investidas nisso, né, ultimamente, de querer fazer bonito, né? Eu estou falando de empresas inovadoras e tal, empresas que realmente querem permanecer relevantes. Porque o que acontece? Quando a empresa deixa de seguir tendência, ela passa a se tornar irrelevante para as pessoas, porque as tendências refletem valores sociais, anseios de determinado tempo, né? Então, aquilo que as pessoas querem, que elas desejam, que elas esperam. Então, eu tenho vários cases que eu acho interessantes. Eu acho que, por exemplo, eu trouxe alguns aqui que eu acho legais. A Adidas, por exemplo, é uma marca que está bem investida principalmente na questão da sustentabilidade, né? Da ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, que está relacionada a boas práticas ambientais, que, por exemplo, assim, se a gente for ver nas tendências bem de business mesmo, não falando tanto de criatividade, de South by Southwest, é isso. As empresas e as marcas são, hoje em dia, não é mais uma escolha, elas são obrigadas a investir em sustentabilidade, e não apenas sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade social também. Por quê? Porque os grandes grupos de investimento, enfim, eles já falaram que um dos critérios não negociáveis para eles investirem e fazerem aporte em startups e empresas é que elas tenham uma política de ESG robusta, né? E isso passa por quê? Por boas práticas ambientais e sociais, por governança, enfim, em diversos âmbitos, né? Direitos do trabalhador, políticas anticorrupção, compliance, gestão de risco, enfim, né? Tudo isso faz parte da agenda ESG. Então, as empresas têm que andar miudinho agora se elas esperam conseguir crédito, conseguir investimento. Então, por exemplo, como eu estava falando, a Adidas vem trabalhando faz um tempo um negócio que eu acho muito legal, que eles vêm retirando lixo do mar para fazer tênis. Não é um case tão novo, mas que tem a ver com uma tendência muito importante. E a Adidas foi uma das primeiras a fazer isso, que é a marca ser parte da solução e não do problema. Então, ao invés de poluir o lençol freático, jogar lixo, né, não tratado na natureza, o que eles fazem? Eles vão lá, pegam um problema enorme, que é o lixo no oceano, plástico, retiram, tratam, né? Eles têm que investir numa tecnologia para fazer isso, eles têm que associar a ONGs, a empresas que têm esse saber mais técnico e desenvolvem um produto feito de lixo. Então é super legal, é uma empresa querendo fazer parte da solução e não do problema. O Carrefour, por exemplo, agora não faz muito tempo, eles resolveram congelar o preço da linha Carrefour de produtos. Então, foi no final do ano passado, se não me engano, né? Inflação super alta, o preço da carne super alto, desemprego absurdo no Brasil. O que eles fizeram? Algo que para eles, né, custa, tipo, financeiramente é irrisório, né? Mas em termos de marca e de posicionamento, traz um aporte intangível muito grande para a marca, que é congelamos nossos preços da nossa linha de alimentos, porque nós queremos fazer parte da solução e não do problema. A gente quer que as pessoas comam, que as pessoas venham comprar no nosso mercado e que elas gostem da nossa marca, né? Então, outro case que eu acho legal. Um outro case, esse mais engraçadinho, assim, né? Mas que, por exemplo,
eu achei interessante também que é uma empresa que quer fazer parte da solução e não do problema, é um co-branding, né, de 2 marcas. Isso é uma tendência também que a gente tem visto, né, de empresas muitas vezes concorrentes se juntarem para resolverem alguma questão da sociedade, do consumidor. A Baby, que é uma marca de bebida, tipo uma champanhe rosé que vem em latinha assim dos Estados Unidos, e o Bumble, que é tipo uma rede social de namoro, tipo um Tinder, mas é só a mulher que pode dar. Eu não sei, eu sou velha, sou casada há mais de 10 anos, então não participei desse movimento. Mas eu sei que no Tinder é homem e mulher, né? Que pode dar o swipe right, sei lá como é que chama. No Bumble é só a mulher que decide. Bom, essas 2 marcas, elas perceberam que estava rolando uma alta no número de divórcios nos Estados Unidos durante o primeiro lockdown que teve lá. Então, a violência doméstica aumentou, mais pessoas se separando e tal. E aí, eles resolveram lançar uma campanha que eles ajudavam as mulheres que estavam saindo da casa do ex ou da ex, enfim, a fazer a mudança. Então, eles pagavam o caminhão de mudança, desmontavam os móveis, levavam tudo para a casa nova dessa pessoa, montava aqueles móveis de IKEA lá, tudo de novo, davam. Enquanto isso, essa mulher ganhava um dia no spa, fazendo massagem, sei lá onde, né? Talvez não fosse tão no lockdown, né? Mas enfim. E eles criavam também um perfil perfeito no Bumble para essa pessoa voltar ativa, né, nesse setor, e apagava os dados e as fotos do celular, enfim, do ex e não sei o quê. Então, é uma coisa engraçada, divertida, né? Mas que, no fim das contas, tem um impacto positivo, né? Que é você proteger mulheres de relacionamentos abusivos, você poder ajudar, porque uma das grandes questões, né, quando acontece isso, é para onde que essa mulher vai, né? Tipo, como é que ela vai levar a mudança, é caro e tal. Então, eles fazem uma pequena parte ali, mas que, no fim das contas, acaba ajudando, acaba tendo algum impacto positivo na vida das pessoas. Então, são cases, assim, muito, muito diversos, né? Você vê cases de Adidas, de Carrefour, de uma rede social, mas não precisa ser tão... Você não precisa investir tanto, assim. E eu gosto sempre de dar cases simples. Então, um outro case que eu achei legal, que eu vi esses dias na Rolling Stone, foi, enfim, com salões fechados, né, nos Estados Unidos, uma marca bem antiga de tesoura para barbeiro e de produtos de cortar o cabelo, ao invés de eles fazerem um anúncio falando, ó, comprem nossa tesoura, não, eles fizeram, tipo, na Rolling Stone, algum conteúdo patrocinado, possivelmente, ensinando um passo a passo de como cortar o cabelo e tal, como é que faz, de maneira bem simples. E aí depois eles davam um cupom para comprar a tesoura com 50% do valor e tal. Então, isso é fazer parte da solução, né? Então, eu acho que esses são Que cases legal. que são muito importantes hoje, muito importantes. O consumidor não quer mais ver a marca fazendo o discurso bonitinho de ai, vamos salvar a Ucrânia, viva a Ucrânia, pray for Ucrânia, digamos, né? Vou dar um exemplo bastante atual. As pessoas querem ver as marcas tirarem dinheiro do bolso, irem lá, alugarem um avião e trazerem os refugiados para, sei lá, para onde, entendeu? Ajudar essas pessoas, de fato, a arranjar uma nova moradia, ou dar emprego para essas pessoas. É isso que o consumidor quer ver hoje, né? É o propósito 2.0. A narrativa, o discurso, ele não funciona mais sozinho, ele precisa estar acompanhado de ação, né? Isso De é ação. fundamental. Que legal, sensacional. Obrigado por compartilhar com a gente essas histórias, esses cases, porque acho que dá realmente uma visão mais clara para nós de como realmente as empresas, as marcas, elas podem se beneficiar agindo, né? E como você falou, não precisa revolucionar, criar um movimento gigantesco. Às vezes são com pequenas ações no dia a dia que você começa realmente aproveitar uma tendência que está aí e entender que também não é só pelo marketing, né? É por aquilo que você entende como propósito, aquilo que a marca significa e o resultado, né? Que você vai causar de fato na prática na vida das pessoas. Muito legal. A gente conclui, André. Então, vamos supor, eu sou aqui um estrategista de uma marca e eu adorei esse papo e eu quero começar a pesquisar tendências no meu dia a dia. Eu quero montar aqui o meu próprio mood board aqui de acompanhamento de tendências.
quais são boas práticas para eu começar? Tem algum site, referência, fóruns, revistas, lugares que eu possa me informar, conseguir fazer essa curadoria, porque a gente está vivendo um mundo onde a informação ela chega de todos os lados e a gente tem que entender o que realmente vale a pena, né? A gente olhar, a gente colocar o nosso tempo, a nossa energia. Quais são as suas fontes de referência para a gente compartilhar e finalizar o nosso papo? Olha, elas mudam diariamente, Lucas, mas Legal. assim, mas tem umas que são assim, sempre que estão sempre ali. Mas assim, eu acho que você tem que estar sempre lendo as notícias, né? O New York Times, o Economist. Nós que trabalhamos com estratégia para negócio, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo na economia, né? Então, se for para assinar um veículo, eu recomendo muito assinar a Economist, que eu acho que dá uma perspectiva muito boa de tendências e de um âmbito mais global. A Exame, né, a Valor, essas coisas que tem no Brasil, Infomoney, tudo isso eu acho que é importante ter também. E ler o noticiário de massa mesmo, New York Times. Tem um cara que já faz esse serviço para gente, que é uma newsletter que eu amo, que se chama The Next Draft, é o nome. Next Draft. Então, ele é um cara que mora em São Francisco, um californiano, que ele lê a maioria dos jornais do dia, e ele, no fim do dia, todo dia às 5 da tarde, ele manda um compêndio ali de tudo que ele achou mais legal. E sempre tem muitas tendências, muitos movimentos novos, muitas novidades que vão surgindo e tal. Então, eu acho isso legal, acho bacana. E depois eu vou até passar, né, como eu falei, vou passar para vocês várias dicas. Para começar um mapa de tendências, vocês podem entrar no Trends Observer, trendsobserver.com, que é um instituto que funciona dentro da Universidade de Lisboa, onde tem uma pós de tendências lá, né? Que é coordenada pelo Nelson Pinheiro, que é um estudioso da área e tal, ele é mais de comunicação. Mas ele tem vários modelos de trend map ali, que você pode pegar o último, que se não me engano foi feito em 2019, talvez, não lembro, e dar uma olhada. Então, ele já propõe ali algumas macro tendências, e aí você pode usar aquelas macro tendências para ver, enfim, quais movimentos estão crescendo, quais estão diminuindo, ou você pode fazer o teu próprio mapa de tendências. E aí eu sugiro fazer algum dos meus cursos, né, que eu ensino passo a passo a fazer um mapa de tendências, porque é difícil eu explicar aqui assim sem um suporte gráfico e tal. Mas não é difícil, né? Você pode entrar nesse site que eu falei, baixar ali um mapa. E para aplicar, eu acho muito legal o Canvas do Trendwatching. Né? Então, o próprio trendwatching.com, eles têm newsletter em português, eles têm o site em português, você pode acompanhar as macro tendências que eles oferecem, que eu acho que são bem legais, tem nomezinhos legais e tal. E usar o Canvas que eles têm lá, gratuitamente, pode baixar, e aí você escolhe uma macro tendência que é relevante para o negócio que você está trabalhando naquele momento, e aí você responde algumas perguntas naquele Canvas e acaba chegando a uma inovação, né, com base na tendência que você escolheu. Então, quais perguntas tem lá? Por exemplo, qual é o problema que essa tendência, a que essa tendência se refere? A que público-alvo ela está dedicada, como essa tendência está sendo representada em outros setores da economia, que não o meu. Então, eu acho que são ferramentas bastante práticas, que para quem quiser começar, eu acho que pode começar daí. Mas, e assim, não estou puxando o braço para minha sardinha, nada disso. Mas é sempre muito bom você ter um acompanhamento ou uma orientação de um estrategista, né? De alguém que faça planejamento estratégico e que entenda realmente como usar e como aplicar essas ferramentas. Porque não é tão simples assim, né? A primeira vez que você vai fazer. Então, é importante você, enfim, contratar alguém que possa te treinar e te ensinar como é que usa aquilo da melhor maneira possível. Sensacional, André. E essas coisas elas se correlacionam, porque a gente acabou também de bater um papo sobre estratégia, então acho que as duas coisas estão 100% ligadas, e a gente precisa, primeiro, né, acho que se colocar nesse papel de sermos observadores aí do que está acontecendo no mundo, e não somente dos relatórios, né, acho que a gente tem essa capacidade crítica e analítica de correlacionar as informações nos ajuda muito no dia a dia, né, a tomar as decisões e entender o que fazer
com essas tendências, de fato, de uma maneira aplicável, contextualizada, né, no Brasil, para o meu público-alvo, para a minha marca, né? Acho que isso sim, é sim, muito sim. interessante. Sim, assim, eu acho que você falou, Lucas, a palavra certa, correlacionar, né? Conseguir pegar esses pontos, né, que a gente lê todo dia, que são muitas informações, né, que são aparentemente aleatórias, e você conseguir ligar, né, como se fosse um grande liga-pontos. Então você tem um monte de pontinho com um monte de número que, se você olhar assim, não faz sentido nenhum. Mas se você tem essa capacidade, esse repertório, de conseguir ligar, conectar esses pontos e criar uma imagem maior e algo que faça sentido com aquele conhecimento que você conectou, esse é o grande segredo, né? É o grande pulo do gato. E isso é um conhecimento que é construído, não é um conhecimento que você adquire lendo relatório de tendências, não é um relatório. São anos lendo, criando conexões, aplicando na prática, sabe? Por isso que a gente está falando agora é muito importante para nós, porque o trabalho do pesquisador de tendências, muitas vezes, ele é um trabalho solitário, né? A gente muitas vezes não tem com quem conversar, né? Tipo, trocar ideia. Então, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Para mim, está sendo importantíssimo, porque eu estou conversando com você, que é um estrategista também, e também uma coisa que você está me falando que talvez eu não tivesse pensado. Entende? Então, para mim, aquilo já me acende uma luz. Então, estar junto, se encontrar, bater papo, eu acho isso muito legal. Que ótimo, André. Para mim também foi muito legal o nosso papo. Acho que deu para ampliar muito assim tudo que a gente vê, né, em eventos. Acho que geralmente é uma parte pequena do que de fato representa você ser um ou uma estrategista de uma maneira prática. Eu acho que a gente precisa ter de fato essa capacidade de desenvolver um pensamento crítico, analítico em cima disso para poder tomar as melhores decisões, que é o que a gente, né, geralmente faz aqui na tela, em todos os projetos que a gente coloca a nossa mão. Então, queria te agradecer muito por esse papo, pelo teu tempo, por dividir esse teu conhecimento com a gente, e que a gente possa estar juntos aí também em outros papos, outras oportunidades aí. Muito bom falar contigo, tá, Andréia? Obrigado de verdade. Lucas, eu que agradeço, foi muito bom. Acho que se deixar, a gente fica falando, né, durante A muitas gente fica, a horas. gente vai. Mas eu acho assim, acho que o recado principal que vale no meio desse momento que a gente tem de muito conteúdo, de muita incerteza, para aplicar de forma estratégica, é pegar a tendência e validar com a tua realidade, do teu público-alvo. E a gente não se deslumbrar com as novidades, com as tecnologias e tal, né? Que até um post que a Tela fez, né? Que eu achei muito legal. Don't believe the hype. Né? Sempre duvide, sempre questione aquilo, sempre veja até que ponto aquilo você tem que daí bipartir o teu HD, né, com um lado as coisas que você gosta, que você ama, que você acha incríveis, e o outro lado a coisa que vai servir para o teu cliente, né? E ver até onde aquilo vai, né? E tentar achar maneiras de validar aquilo com o público do cliente, do consumidor, e ver de que forma aquela tendência se desdobra de uma maneira palpável, que tenha potencial de ser aceito e adotado por aquele consumidor brasileiro, que 80% da população brasileira é pobre. 100 milhões de brasileiros não têm perfil em rede social. Não sei quantos milhões de brasileiros não têm nem conta em banco, são desbancarizados. Então, assim, antes da gente, claro, a gente tem que ver o que está acontecendo externamente, mas a gente tem que conhecer o Brasil, a gente tem que saber de Brasil. Porque os nossos clientes das nossas consultorias vão vender para o povão brasileiro, possivelmente. Né? De modo geral, as empresas de consumo trabalham com classe B e C. Né? C, principalmente, agora até D. E então a gente tem que sair da nossa bolha, ter humildade, ir passear no centro, ir para as periferias, conversar com um monte de gente. E é muito legal quando a gente consegue fazer esse conhecimento de tendência virar produto e o produto ser um sucesso para o nosso contratante. Assim, é muito legal. É o que faz a gente persistir nesse trabalho que não é fácil. Mas Eu vale a quero pena, que agradecer, legal. vale a pena. Muito obrigada, estou à disposição de vocês. E vou mandar a lista de referências, daí vocês podem subir aí em algum lugar. Então tem aqui, ó, vários livros e artigos, poucos, né, científicos, mas tem alguma coisa, periódicos, sites. Tenho usado muitas newsletters, tenho ouvido muitos podcasts, então vou passar para vocês aí, já te passo por e-mail, desse compartilha aí com a galera. E quem quiser também pode me escrever aqui no Insta da Berlim, @Berlim_CWB, e a gente vai trocando figurinhas.
Maravilha, André. Vamos compartilhar com o pessoal, sim. E é isso. Obrigado, tá? Obrigada a vocês, tudo de bom e sigam lá acompanhando a cobertura na tela. Valeu. Um beijão.